Bom, então, essa questão da higiene, né, ela vai ser aí fundamental nesse contexto, tá? Outra coisa é o preparo dessa dieta, né? Para esse preparo é necessário realizar a lavagem das mãos, realizar a lavagem dos alimentos, dependendo do tipo de alimento, né? Que eu for utilizar, por exemplo, às vezes a gente pode utilizar alimentos normais, né? Você faz como é uma gastrostomia, né? O estômago ele consegue, né? Fazer isso, a gente viu lá no início do semestre, fazer toda a quebra, né? Todo o processo de digestão de alguns dos componentes, né? Da pirâmide alimentar. Então, por vezes você pode fazer uma administração de alguma dieta, tipo uma vitamina, né? Então, ela vai conseguir ser digerida a nível de estômago, tá? E para isso, né, a gente vai ter que ter todo o cuidado. Eu, às vezes, orientando os familiares, eu falava muito que é muito parecido com o cuidado que se tem com a alimentação de criança, né? A alimentação de criança é que a gente tem muito cuidado, né? Faz tudo do dia, faz tudo da hora, né? Você faz. Pode, sim. Pode. Os meninos aqui estão perguntando se a administração pode ser feita em casa, né, pelos familiares. Pode sim. Sobretudo até a própria gastrostomia também, né? O paciente sai, a família sai orientada, né, com os tipos, né, de dietas que eles vão poder fazer, né, como fazer uma vitamina, como fazer uma sopa, né, como fazer e o que fazer, bem como as próprias dietas que elas já vêm manipuladas, né, e já vêm preparadas para serem administradas, tá? Então, Professora, oi. eu ia lhe perguntar, era sobre a higienização. É a própria família que pode fazer ou tem que vir o profissional, o enfermeiro, o técnico, para fazer essa higienização da gastrotomia? Na verdade, nos primeiros dias que você faz a gastrostomia, né, até haver a cicatrização, né, desse orifício, a gente precisa orientar a questão de curativos, né? Então, muitas vezes as famílias nesse momento não se sentem confortáveis, né, em fazer a higienização aí desse orifício, tá? Mas quando esse orifício cicatriza, gente, ele fica tipo um umbigo, de novo, né? Comparando com criança. No início, né? No início que o umbigo cai, fica saindo uma secreçãozinha, fica meio que como se fosse um ferimentozinho, né? Mas depois vai indo, né? E há o processo de cicatrização. Então, essa tomia, ela vai ocorrer esse processo, né? E aí, com relação à lavagem mesmo interna da sonda, né? Essa a gente faz com água, tá? Então, a gente faz com água. No caso da sonda nasoenteral, o ideal, como o material do qual ela é feita, eles aconselham a que a gente faça o processo de higienização com água morna, só morna, né? Não é água fervente, água morna, para impedir, para diminuir a possibilidade de obstrução, né, no decorrer do caminho dessa sonda. Mas a sonda aqui da gastrostomia, nem água morna não precisa, né? É só mesmo água, sempre após cada refeição, né, cada administração de refeição, a gente faz a lavagem dessa sonda com água para exatamente, né, evitar que haja a obstrução, tá? E aí tudo nesse formato, né? Tudo a gente com as mãos, né, higienizadas. Um ponto que a gente tem que tomar muito cuidado é quando o paciente tem muito próximos à gastrostomia, que é a da alimentação, com a colostomia, né?
que é o canal, né, o orifício pelo qual são eliminadas as fezes. Então, esse tipo de paciente é mais complicado, porque por mais que se coloque, né, a bolsa, às vezes essa bolsa ela não fixa 100%, né? Então, os pontos, eles ficam muito próximos, tá? Não é à toa, gente, que anatomicamente, fisiologicamente, né, a nossa anatomia, a nossa boca é bem aqui em cima, né, e o nosso ânus é lá embaixo, um na frente, outro atrás, exatamente para distanciar, né, esses dois canais. Quando você tem as duas situações, né, isso é raro acontecer, né? É comum quando é algum politraumatismo que tem assim, que a região, o sistema digestório é muito afetado, aí acontece de ser necessário, né, realizar as duas. Pronto, mas aí é isso que eu estou falando. É mesmo quando há algo bem mais grave, porque, por exemplo, quando há uma perfuração a nível de alça intestinal, então você só precisa colocar a colostomia, né? Não vai precisar colocar a gastrostomia. Quando você tem uma perfuração de estômago, por exemplo, né? Ou de esôfago, você tem que fazer a gastrostomia, mas o resto do caminho está normal, então não há necessidade, a não ser que seja uma, né, lesão, aí sim você vai precisar colocar as duas. Como eu falei, é muito mais comum em trauma de acidente, né? Em politraumatismo de acidente, é comum haver essa dupla necessidade, né? Até porque alguns pacientes politraumatizados também acabam comprometendo neurológico, então você não vai conseguir deglutir, não vai conseguir se alimentar por via oral de forma definitiva. Então, fica com a sonda um período, depois de determinado período, você troca a sonda pela gastrostomia, tá? E aí, depois, né, dessa lavagem, né, recomenda-se friccionar a álcool a 70% na bancada, nos utensílios, né, que a gente tiver utilizado para fazer essa administração dessa nutrição, tá? Bom, a gastrostomia, né, a vantagem, né, que se tem com relação a ela é a questão do alívio que esse paciente ele vem a ter, né, por conta do incômodo que se tem, né, da sonda pelo nariz, né? Então, você ficar ali um dia, 2 dias, 14 dias, 30 dias, 45 dias com a sonda, né, no nariz, com aquele incômodo, né, em todo um percurso, por mais que essa sonda, né, seja aí o uso dela, né, seja imprescindível, por mais que ela seja flexível, né, mas não deixa de ser um corpo estranho, né, não deixa de aí ter esse incômodo, né? Então, por conta disso, né, acaba que você tem, né, um alívio, né? Você sai daquilo ali, né, e vai para um orifício na barriga. Então, acaba que o paciente ele tende a se sentir melhor, né, com essa situação. Né? Ele acaba tendo aí uma aceitação, né, melhor nessa situação, nesse tipo de situação. Vou só ver se eu consigo colocar aqui.
Aqui é a sonda, né? É a sonda que a gente utiliza, né, na essa aqui é específica de gastrostomia, tá? Ela é curtinha, né? Exatamente. Ela tem esse disquinho aqui, né? Para que haja um certo fechamento, né? Quando a gente faz a instalação dela. Aqui é o balão, como eu falei para vocês, tá? Aqui ela tem duas vias, mas uma é a que a gente vai utilizar para administração, né? Tanto de alimento como de água, tá? Essa outra a gente só utiliza se for para administração de medicamento, tá? E aí, como esse é um paciente que ele usualmente, né, vai para casa, é um paciente que não vai ficar tomando, né, muitas vezes medicamentos, tá? Mas se for necessário, a gente utiliza essa outra via para fazer as administrações desses medicamentos, tá? Como eu falei, né, vai ter essa eliminação desse incômodo, né? Vai melhorar a respiração, vai melhorar a fala, né? Porque tudo aquilo incomoda, né? E a gastrostomia, ela permite, né, como eu falei já, os alimentos mais caseiros, né? Alimentos mesmo produzidos, né, em casa, uma vitamina, uma sopa batida, né? Sendo que tudo tem que ser batido no liquidificador, né, e coado numa peneira fina. Então, tem que ser bem mais para líquida, né, do que para uma consistência aí pastosa, tá? E a gente, aqui eu, né, tenho a imagem, Lori, tá vendo? Não sei se vocês estão conseguindo ver bem, mas ele fecha. Oi? Tá dando para ver, sim. Pronto, ele fecha bem direitinho, ele fica bem, não tem sangramento, não tem secreção, isso, claro, né? Não tendo infecção, não tendo nada, ele cicatriza mesmo e fica como algo do próprio paciente, né? Como a pele ali normal do paciente, tá? Então, quando tá nesse estágio aqui, nem curativo não precisa, claro, precisa higienização, né? Mas uma higienização normal de você higienizar o corpo do paciente aí normal, tá? Ok, com relação à gastrostomia. Por último, né, nós vamos ver as enterostomias, tá? O que é a enterostomia? Né? Ela é exatamente a abertura do intestino através da parede abdominal. Então, a diferença das enterostomias para a gastrostomia é o local de abertura, né? Uma, a gente vai abrir e vai se comunicar com o estômago, outra, nós vamos abrir e vamos nos comunicar com o intestino, tá? E aí, gente, o termo enterostomia, ele é usado tanto para as tomias que vão fazer, que vão servir, né, para a alimentação desse paciente, tá? Como a jejunostomia, a ileostomia, né? A própria, né, gastrostomia. E a gente tem, né, as enterostomias que servem para eliminação fecal, né? Então, ela também vai ser a nível de intestino, né? Só que já a nível de intestino grosso, tá? A enterostomia, né? Elas devem ser usadas nos pacientes que requerem um suporte nutricional otimizado, né? E por um maior tempo, tá? Então, se eu sei que o paciente ele vai usar por pouco tempo, né? A gente pode permanecer com esse paciente na sonda normal, né? Naquela sonda lá que a gente viu na aula passada, né? Na sonda nasoentérica, na sonda nasogástrica. Mas, né, no caso
de o paciente, né, já se saber, já se ter a certeza, né, que esse paciente ele vai passar, né, mais tempo com essa via de alimentação, então o ideal, né, é que se opte, né, por estar realizando uma via, né, mais definitiva, que no caso é a gastrostomia, a jejunostomia, a ileostomia, né? Enfim. E aí, gente, nessa perspectiva, né, a gente vai né, se deparar com essa situação do mesmo cuidado que a gente precisa ter nas jejunostomias, né? A gente vai precisar ter o mesmo cuidado que a gente acabou de mencionar com relação a esse cuidado com o orifício, cuidado com a sonda, né? Para que a gente não venha a ter aí nenhum tipo de complicação, né? Para que a gente possa ter uma situação mais confortável com relação a esse paciente, tá? Aqui a gente pode ver, né, exatamente onde é que se dá a implantação, né? Lembrem que lá na gastrostomia a gente fazia aqui o orifício a nível de estômago, né? Aqui na jejunostomia a gente faz a nível de intestino, né? A jejunostomia, ela acaba tendo que ser feita, né, num percurso já de alguma alça intestinal, né? Para quê? Deixa eu ver se a minha câmera está desligada, né? Deixa eu só ligar aqui para vocês de casa também me verem. Bom, a gente acaba seguindo o percurso de uma alça, né? Então, ao invés da sonda ela ser como a da gastrostomia pode ser, né? De frente, num ângulo aí, né? De 90 graus, ela tem que seguir um caminho, né? Porque senão você pode tensionar a ponta e aí o alimento ele não ir, né? Não seguir um caminho correto, tá? Então, há uma necessidade de, nessa pontinha, a gente fazer uma posição, né? A gente fixar de uma forma onde esse caminho, né, ele seja percorrido conforme o normal. Oi, Lore. Professora, existe alguma complicação no uso dessas sondas da jejunostomia ou não? Olha, complicação a gente pode vir a ter, né? Mas assim, as principais que a gente tem são aquelas, né, relacionadas, como a gente já viu, aí a questão da infecção, né? A questão mesmo da não adaptação do paciente, né? Quadros de diarreia, dependendo do volume, né, que a gente venha a fazer, né, nesse paciente, tá? Mas assim, ele tem menos complicações, né, do que a gente permanecer com a dieta por via oral, por exemplo, ele tendo, né, complicações, sabe? A gente acaba tendo uma espécie de benefício, né, digamos assim, com relação a esse tipo de situação, tá? Bom, continuando, né, a gente tem, né, deixa eu passar aqui, a jejunostomia, né, e aí, como conceito, né, nós temos que também é um procedimento cirúrgico, né? Esse procedimento cirúrgico, ele
ele também precisa ser feito, né, obviamente, por um cirurgião, certo? Nessa situação, né, nós temos a indicação, né, é também um procedimento de pequena cirurgia, mas também se tem a indicação de realizar levar esse paciente para o centro cirúrgico, tá? E aí a gente precisa, né, trabalhar de uma forma, né, que essa cicatrização ela ocorra, né, da forma mais eficiente possível, tá? E, como eu falei, né, o importante é que o paciente ele seja alimentado realmente por via enteral, né? Então, por isso que a gente vai precisar ter muito cuidado, né, ter a certeza, a garantia de que essa sonda ela ficou, né, ela foi colocada seguindo aí a direção correta, né, do intestino, tá? Para que não haja um retorno, né, desse alimento para o estômago, até porque a gente não está fazendo essa alimentação por via, né, pela gastrostomia, exatamente por conta de complicações que esse paciente já vem aí apresentando, né? Complicações a nível de estômago, tá? Então, por conta disso, né, a gente tem esse contexto, né, que a gente precisa aí compreender, tá? Professor, Oi. e na questão nutricional, essa dieta, essa alimentação, ela tem algum, digamos assim, algum prejuízo na parte nutricional do paciente? Ou ela já vem totalmente balanceada? Não, ela por vezes não vem preparada já com os nutrientes, né, que o paciente necessita, mas ela vem, né, ela deve ser prescrita já de uma forma, né, que atenda a todas as necessidades nutricionais do paciente, tá? Boa pergunta. Todo paciente com tomias, né, ou com sondas para alimentação, ele é um paciente que ele precisa fazer um acompanhamento nutricional. E aí esse acompanhamento nutricional, ele vai ser melhor avaliado, né, por alguns quesitos, né? A questão do peso, a gente precisa estar verificando o peso desse paciente com muita frequência, tá? Para que em qualquer início de perda de peso, né, a gente já se antecipe, já atue. E outra coisa são os exames laboratoriais, né? Os exames laboratoriais, eles vão nos ajudar a verificar, né, quais são as deficiências, né? Tá com um déficit de creatina, tá com déficit de vitamina B, vitamina D, né? Então, o alimento ele já vai sendo preparado para isso. É um paciente renal crônico, então existem, né, tipos de dietas específicas para pacientes renais crônicos. É um paciente diabético, também tem né, apesar eu brinco muito lá no serviço de nutrição, gente, porque para que serve o sabor, né? Ou o cheiro da comida, né? Para estimular aí o nosso cérebro, né? A comer. Essas dietas que vêm preparadas, gente, elas vêm com sabor. Eu não sei para que esse sabor e esse cheiro, e eu brinco com as meninas da nutrição exatamente por isso, tá? Então, assim, elas vêm, é sabor de morango, né? O paciente não vai nem passar pela boca, né? Vai já lá no intestino, então, né? Mas vem um sabor. Então, assim, professor, mas não vem açúcar.
Depende, né? Então, se é um paciente que ele está precisando ganhar massa muscular, engordar, aumentar de peso, né? Um RN, por exemplo. RN é muito comum, né? Fazer gastrostomia RN prematuro. Então, um dos casos onde a quantidade, né, de glicose das dietas é muito elevada, entendem? Então, oi. Como é, meu filho? A gente tem aqui uma imagem, já nos próximos slides aqui vocês vão ver, quando a gente for falar aqui da colostomia, viu? E aí, né, nesse aspecto, precisa sim, viu, Lori e os demais? Precisa ter um acompanhamento, né, bem rigoroso, né, com relação a esse paciente não desnutrir, esse paciente não desidratar, né, esse paciente não cair imunidade, né, porque a gente sabe que um paciente desnutrido, ele vai cair imunidade, ele vai ter outras complicações, né, então um dos objetivos é exatamente, né, esse, tá, que não haja aí né, essa possibilidade, né, que isso seja monitorado, né, muito de perto, tá? Professora, tem alguma deficiência assim que esses pacientes têm mais comumente ou não? Deficiência Não, Lore, nutricional? às vezes é ferro, às vezes é vitaminas, sabe? Às vezes é potássio. Eu já vi paciente, sobretudo paciente com insuficiência renal crônica, com grande deficiência de potássio, né? E aí no preparo da dieta tem que inserir, né, alimentos ou até mesmo, né, o próprio potássio. Existe potássio em xarope, né? Que é aquele slow carb. Então, assim, não, há uma variedade, né? Pacientes que, por exemplo, desenvolvem anemia, né? Então, é necessário realmente, quando a gente faz essa avaliação, é uma bateria de exames, né? A sorte é que é uma coleta só, né? Mas a quantidade de exames que são feitos é muito, muito, muito grande mesmo, né? Exatamente para que a gente não tenha aí uma complicação, né, maior com esse paciente. Bom, recomenda-se, né, que a partir... tá aqui a imagem, ó. Eu falei para vocês, tá vendo? Ó, a gente faz a inserção, né, a nível de intestino delgado, né, a nível aí de jejum, ou um pouco mais abaixo, a nível de ilho, e faz essa inserção seguindo o caminho, né, do intestino, tá? Exatamente para que essa alimentação ela seja, né, ela vá daqui para frente, até porque internamente aqui a gente vai ter o balão, né? Então o balão ele vai já evitar que haja refluxo desse alimento para o estômago, tá? Recomenda-se que a partir de 6 semanas de dieta enteral, né, já seja benéfica a substituição da sonda pela enterostomia. Deve ser usada nos pacientes com menor risco de aspiração e tem vantagem de permitir a alimentação em bolos, né, enquanto a jejunostomia ela só permite a infusão contínua, tá? Então é uma outra peculiaridade, né, com relação à jejunostomia, que é essa particularidade da infusão precisar ser contínua, tá? Bom, eu acho que aqui a gente já pulou, já passamos. E aí, como eu falei para vocês, ainda, né, como um tipo de enterostomia, nós temos a colostomia, né, que ela, no caso, a diferença dela é exatamente porque ela vai ser para a saída, né, das fezes. Ela também é implantada a nível de intestino, só que agora de intestino grosso, tá? E tá aqui, ó, Roberto. Ela é, né, implantada no intestino e a gente tem aí a presença, né, dessa bolsa na qual
as fezes, elas são eliminadas, né? E essa bolsa, ela é ou esvaziada, existem algumas, né, que são esvaziadas e outras que são trocadas, tá? Mesmo as que são esvaziadas, com algum tempo a gente precisa, né, ir trocando, né? A bolsa em si, ela vai encher conforme a nossa alimentação, né? Com uma bolsa em específico ou com a colostomia? Bom, pode ficar o resto da vida também. Mas assim, quando você tem a certeza de retorno, né, de que vai haver, né, a possibilidade aí de retornar à forma original, né, em torno de algumas cirurgias, elas ocorrem com 3 meses, algumas cirurgias ocorrem com 6 meses, né? É mais ou menos nessa média de tempo, né? Que se faz aí o fechamento da colostomia, né? E a recanalização aí para o percurso, né? Normal, tá? Para exatamente haver aí esse retorno, né, à vida normal, porque acaba sendo uma situação, né, para o paciente em si, desconfortável, né? Acaba sendo, não é muito aí agradável, né? Você está com uma bolsa dessas, né? Porque o paciente tem vida normal, né? Ele vai viajar, ele vai. E aí, para onde ele vai, né? Não sei se vocês viram. Como é, meu filho? Fica aparecendo, né? Por mais que a bolsa ela seja fechadinha, às vezes, né, sai um odor, sobretudo nas gases, né? Quando o paciente solta gases, porque o paciente acumula gases do mesmo jeito que a gente, né? Só que aí a lavagem o esvaziamento, na verdade, é normal, né? E aí ele tem uma fixação adesiva, usualmente, né? Bem no local aí da estomia, né? Desculpe, da colostomia, tá? Tem, sim, tem como desgrudar, sim. Aqui, né, é exatamente. Professora, Oi. quando feita a cirurgia para colocar a bolsa e com determinado tempo retira e com um tempo precisa colocar novamente, é colocado no mesmo lugar? Vai depender muito, porque assim, o que usualmente, né, se avalia, né? Se o paciente, por exemplo, é um paciente de trauma, né? E esse trauma, ele tiver sido, vamos dar um exemplo, né? O presidente, ele sofreu uma lesão, né? A dele foi um rompimento aqui nessa alça, mais acima, né? Ainda no terço médio do intestino delgado. E aí houve a ruptura, né, dessa alça intestinal e ele precisou fazer essa colostomia. Essa tomia bem aqui, nele foi feita bem aqui em cima, né? Após o corte, tá? Exatamente para deixar aquela cicatrização ok. Então, quando com as avaliações médicas, com ultrassom, você consegue identificar que aqui já houve a cicatrização, né? E ele não tem uma patologia, um câncer, por exemplo, uma coisa nesse sentido, realmente foi necessário fazer por um trauma, né? E houve aqui o retorno, né? A cicatrização do canal original,
Então, você programa, né, para fazer essa colostomia. E aí, gente, eu não sei se vocês estão conseguindo entender bem aqui, ó. A gente pega, a gente corta a alça no meio, tá? E a gente coloca, né, a alça que vem o alimento, né, para fora. E aqui é que a gente coloca a bolsa, né? E essa outra ponta, digamos assim, né, do intestino grosso, ela vai ser uma ponta que ela vai ficar fechada temporariamente, né? Quando a gente faz a retirada da colostomia, né, e precisa voltar ao percurso normal, a gente tem que unir essas duas pontas de novo, tá? Porque se eu não unir essas duas pontas, eu não vou seguir aqui o percurso, tá certo? Ó, vocês percebam que você faz o corte e você coloca as duas de frente, né? Exatamente para que a gente consiga ter essa saída aqui, tá? Professor, e aí, essa cicatrização? Aí, assim, o paciente ele vai ficar vários dias de dieta zero, né? Só com nutrição parenteral, que é aquela nutrição que a gente viu pela veia, né? Então, ele vai ficar aí... Oi, meu filho? Pelo menos aí uns 7 dias ele fica de dieta zero, só com a dieta parenteral, tá? Enfim. E aí, como os meninos aqui perguntaram, tem paciente que vai ficar o resto da vida, tem paciente que você vai conseguir tirar com 3 meses, tem paciente que você vai conseguir tirar com 6, né? E assim vai depender muito, né, da evolução aí desse paciente, tá? Bom, e aí, né, a gente precisa ter alguns cuidados, né, com essa gastrostomia, com essas estomias, né? A ferida operatória, ela deve ter aspecto saudável, limpo e seco, né, e sem pruridos ou líquidos circundantes, né? As substâncias drenadas para a bolsa coletora incluem enzimas digestivas muito agressivas, inclusive para a pele. É muito comum, gente, na colostomia, como ainda essas fezes, né, dependendo da altura em que elas são coletadas, do ponto onde elas são coletadas, elas ainda não estão totalmente, né, prontas para serem eliminadas. Acontece na saída delas, né, também sair alguns tipos de ácidos, alguns tipos de enzimas, né, que podem lesionar, né, essa tomia, tá? Por exemplo, criança quando tem diarreia, né, acaba ficando com a região anal queimadinha, assadinha, exatamente por conta dessa fezes, não dá tempo se transformar todinha, né? E aí essa criança fica defecando fezes que ainda não estariam prontas, né, para serem eliminadas. Então é a mesma situação aí do paciente com colostomia, tá? Essas secreções em contato direto com a pele podem ocasionar lesões, né, com alto potencial infectante. O local não pode estar quente, então é um dos cuidados que a gente vai estar avaliando. O curativo deve ser trocado a cada 2 ou 3 dias, ou conforme o aspecto do curativo. E qualquer mudança no aspecto da ferida é necessário comunicar aí imediatamente à equipe, né? O paciente deve estar com a cabeceira elevada na hora da alimentação. Examinar o tubo, procurando se não há alguma presença de acotovelamento ou bloqueio que impeçam aí o fluxo do líquido, né? Tem que se lavar a gastrostomia com água antes do uso, conectar o equipo de bomba ou a seringa com a dieta, e após a dieta a gente precisa lavar novamente essa gastrostomia com água e fechar o catéter da gastrostomia, tá? Aqui é um bebê, né?
Essa gastrostomia dela, ela tem 3 entradas, né? A maioria das gastrostomias, ela só tem 2 entradas, como aquelas sondas que a gente viu, tá? E também, né, precisamos aí ter cuidados, né, com a limpeza, né, lavar as mãos, calçar luva de procedimento, atentar sempre para o número que aparece no tubo próximo ao local de saída, tem que limpar o estômago com sabão e água, né, usando gases, remover gentilmente qualquer crosta, né, em torno desse estômago e do dispositivo de fixação, e temos que secar o local cuidadosamente com panos macios ou gaze, sem fazer fricção, né, para que não haja um dano. E o estômago, né, normalmente, ele não precisa de ser coberto, né, quando ele já passa a ter uma boa evolução, tá? Dúvidas? Não precisa de curativo, de cobertura, tá? Bom, gente, dúvidas, perguntas? Eu quero já inserir, né, as aulas, as últimas que eu estou devendo lá no ambiente virtual, mandar também os slides lá, tá bom? Para que vocês, né, possa ajudar vocês a estudarem para nossa AP, tá certo? Professora, Oi. a senhora consegue me responder exatamente qual o dia da aula que começa o conteúdo da prova da AP3? Na verdade, depois da nossa AP1. Eu não sei exatamente o dia. Tá certo, obrigada. Tá? E aí, gente, como eu falei no início da aula, né? Algumas meninas entraram depois. A gente tem a nossa AP3 na quinta, e aí a gente tem a nossa NAF, para quem for ficar de NAF, na próxima segunda-feira, dia 20, tá certo? Quem não for ficar de NAF, quinta-feira já está de férias. Ok? Bom, gente, então, né, ficamos por aqui, já até ultrapassamos aqui o horário da professora. A gente se encontra na quinta-feira, tá bom? Tchau, tchau, beijos, até quinta. Ah, sim, a chamada, muito bem, Laiane. Deixa eu só fazer aqui rapidinho. Bom, Ana Kelly. Presente. Camille. Caroline. Presente. Lícia, Daiane. Stephanie. Ítalo. Presente. Jeane. Jones. Jordão está aqui. José Roberto está aqui. Joyce. Tchau, meu filho. Boa noite. Karina. Catiana. Presente. Presente, professor. Larissa. Laiane. Lore. Presente. Hortência. Presente, professor. Vanessa. Marielle. Paula Amanda. Presente. Sheila. Então, gente, tchau, tchau. Até quinta, tá? Tchau, professora. Até quinta.